Olá, crianças! Estamos de volta com mais uma aula sobre Daniel, o grande profeta Daniel. Como é que vocês passaram essa semana? Como é que você passou a semana, Salô? Tudo bem com você? Tudo bem, foi maravilha, semana joia. Tá de férias, né, Salô? É, época de férias, teve até gente aqui que viajou. Pois é, teve gente que deixou a gente na mão, né? A Sula foi curtir as férias no sítio do vovô e da vovó, foi passear e deixou a gente aqui trabalhando, né, Salô? Nós trabalhamos. Alguém tem que trabalhar, né, criançada? Alguém tem que trabalhar aqui, não é? Então vamos lá. Hoje nós vamos aprender sobre quem mesmo, Salô, que eu falei? Hoje é Daniel. Daniel, grande profeta Daniel. Os meninos gostam bastante de Daniel, muito, né? Tem muita Porque gente. foi corajoso, ele venceu leões, assim como Sansão, Davi. Os meninos gostam desses heróis da fé que foram assim bem corajosos, né? Muito forte. Vamos lá ouvir a história, mais um pouco da história de Daniel? Vamos. Vamos? Vamos. Hoje, na verdade, nós vamos falar um pouco mais sobre os amigos de Daniel. Você lembra como era o nome deles, Salô? É o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. Isso, e na verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham outros nomes, né? Mas antes disso, vamos fazer a nossa leitura aqui. A nossa leitura bíblica está no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Onde é que está, Salô, que eu falei? Daniel 4, 37. Isso, vamos fazer a leitura. E diz assim, ó: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam orgulhosos na soberba. Olha só, Nabucodonosor louvando ao Deus do céu, você viu muito só? Forte a palavra. Forte essa, hein, Salô? Muito. Por que será que Nabucodonosor estava assim exaltando o nosso Deus? Vamos descobrir? Vamos lá? Vamos. Hoje, então, nós vamos falar sobre esses amigos de Daniel, que você acabou de dizer que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas antes eles tinham outros nomes, antes de serem levados para o cativeiro, ali para o exílio na Babilônia, né? Vamos lembrar quais eram esses nomes? Vamos. Eles se chamavam Ananias, você lembra? Fala aí, Salô, me ajuda. Como é que era o nome deles? Daniel. Era o nome judaico dos quatro, primeiro, né? Aí os outros, Ananias, Misael e Azarias. Eram os três amigos de Daniel. Daniel significa Deus é o meu juiz. Meu juiz. É o nome judeu dele. Mas ele foi mudado para Beltesazar, que significa Bel, proteja sua vida. Bel era um dos deuses ali adorados por Nabucodonosor e o seu povo. Então ele tirou um nome que exaltava o Deus verdadeiro de Daniel e deu um nome que exaltava um dos deuses que eles acreditavam. Ananias significava o Senhor demonstra graça. Olha! Legal, né? Muito. Mas aí eles mudaram para Sadraque. E Sadraque, sabe o que significa? As ordens de Acu. Mais um dos deuses dos babilônicos. As ordens de mais um desses deuses aí. Aí tinha Misael, que o seu nome judeu significava quem é como o nosso Deus. Quem é como bonito, nosso né? Deus. Mas eles mudaram o nome do Misael para Mesaque, que significa, sabe o quê? Quem é como Acu. De novo, esse Deus babilônico. Deus babilônico. E Azarias, que significava, né, o nome dele, o Senhor ajuda, foi mudado para Abednego. E esse significava servo de Nego ou Nebo, que também era mais um dos deuses babilônicos. Os babilônicos tinham muitos deuses, como a maioria dos povos, né, Salô? Não tinha um Deus único como nós, cristãos, ou os judeus, acreditamos no Deus criador, o único. Eles tinham muitos deuses. Então, mudaram o nome desses rapazes para que eles perdessem a sua identidade, não lembrassem mais do que aprenderam na infância, na sua terra, lá de onde eles vieram, de Jerusalém. Então, eles foram formados ali, eu falei na outra aula que eles estudaram bastante, né? Fizeram
as melhores universidades ali da Babilônia, que era uma nação muito poderosa na época e um povo que tinha muito conhecimento de matemática, de astronomia, eles tinham conhecimento de muitas coisas, de medicina, era um povo bem avançado, eles descobriram muitas coisas, inclusive muitas que a gente usa até hoje. E eles, então, esses meninos foram educados ali. Eles chegaram muito jovenzinhos na Babilônia. Sabe quantos anos Daniel tinha quando foi pra lá, Salô? Quantos? Não sei. 16 aninhos só. 16 aninhos. Era um garoto, né? Bem garoto. Bem novinho. E esses meninos também deviam ter mais ou menos a mesma idade, era a turminha de amigos de Daniel, e ali eles se formaram. E aconteceu que um certo dia, Salô, você não sabe o que aconteceu. Meu Deus, o que será que aconteceu? Nabucodonosor, que se achava o bambambam, porque ele era mesmo na época, todo poderoso, ele resolveu mandou fazer uma estátua bem gigante, feita em homenagem a ele, toda de ouro. Imagina. Com a cara dele. Uma escultura do rei Nabucodonosor, poderosa, muito alta, muito imponente. Ficou ali no meio da cidade e todo mundo que passasse por aquela estátua, sabe o que tinha que fazer, Salô? Tinha que cada vez reverenciar. Isso, tinha que reverenciar. Você sabe? Certas crianças sabem? Baixar a cabecinha assim. Isso, tinha que se ajoelhar, baixar a cabecinha, fazer reverência, tinha que adorar a estátua do Nabucodonosor, porque a maioria dos reis dessa época também se consideravam deuses, né, Salô? Eles se achavam muito poderosos, eles não só adoravam muitos outros deuses falsos, né, que na verdade não existem, que eram de madeira, de metal, de gesso, de pedra, e eles ainda por cima se consideravam divindades, deuses também. Deus. E aí, mandou fazer a estátua toda de ouro, imponente, poderosa, até meio assustadora, e todo mundo tinha que passar por ela, e se a trombeta tocasse quando a pessoa estava passando, a pessoa tinha que ajoelhar e reverenciar ali a estátua do rei Nabucodonosor. Mas aconteceu o seguinte, você lembra que na outra aula a gente falou que esses meninos não quiseram se contaminar com os costumes da Babilônia, não quiseram nem mesmo comer a comida boa do rei, lembra? Ficaram separados. Será que eles agora vão querer se ajoelhar na estátua do rei? Acho difícil, né, Eu acho que não, eles não vão querer adorar o Deus. Quando algumas crianças lá da sua escola, aqueles meninos te chamam para fazer alguma coisa errada, você topa, Salô? Não topo, porque desagrada a Deus. Ah, quando você sabe que é alguma coisa que vai deixar Deus com o coração triste, você fala? Não, você não aceita, né? Não aceito, não aceito. E é isso que a gente tem que fazer, pela vida fora, desde criancinha até adulto, velhinho, tudo que não agrada a Deus, a gente diz não, mesmo que a gente esteja correndo risco de vida. E foi o que esses meninos fizeram, porque o decreto do rei de se ajoelhar diante da estátua, Salô, se não fosse cumprido, sabe o que aconteceria? Era terrível, né? Era pena morte. de morte. Sabe que tipo de morte? Eles seriam jogados na fornalha. Jogado na fornalha de fogo. Isso, uma fornalha ardente. E a pessoa morreria queimada. Mas ali ninguém queria morrer queimado, não. Ninguém aceitou fazer qualquer coisa que fosse contra o decreto do rei, a não ser esses meninos aqui. Daniel, ele era tão inteligente e admirado pelo rei, porque ele decifrou aquele sonho do rei, lembra? Sim. E ele era muito inteligente. Interpretou. Então o rei colocou ele como governador de todas as províncias da Babilônia. Daniel era importante, assim como José lá na época. Lembra que José também interpretou o sonho do faraó? Também foi colocado como governador. Você vê como é importante a pessoa ser inteligente, ser honesta, fazer o que é certo, né? Ela prospera, não é verdade? Deus abençoa quem é isso mesmo. Só que aí Daniel, nessa história, não aparece, porque provavelmente ou ele estava no palácio, onde ele morava, né, ali com a nobreza, ou também podia estar nas suas viagens políticas, porque ele comandava muita coisa ali, abaixo do rei era Daniel que mandava. E esses meninos aqui tiveram que passar pela tal da estátua, a trombeta tocou, e o que aconteceu, Salô? O Daniel e os meninos não adoraram. Daniel nem estava nesse dia aqui. Não se curvaram. E eles não se curvaram. Aí o pessoal falou, opa, esses meninos estão pensando que eles são o quê? Todo mundo se ajoelha, todo mundo reverencia a estátua menos eles? Tá errado, alguma coisa tá errada. E aí o que eles fizeram? Entregaram fofocar pro rei. Fofocar. Você gosta de fazer fofoca, Salô? Não, fofoca não é de Deus. Quando alguém faz alguma coisa errada lá na escola, você conta pra professora? Não gosto não, porque não é de Deus. Mas depende também, né, Salô? Algumas coisas a gente precisa contar pro pai e pra mãe. Quando é alguma coisa grave, assim, precisa contar. Tem que contar. Agora se não é
é melhor deixar quieto para não fazer intriga. A professora também não gosta de aluno fofoqueiro, né? Coleguinha que toda hora vai, fulano fez isso, fulano falou aquilo. E os fofoqueiros foram contar para o rei. O rei mandou chamar, então, Ananias, Azarias e... eu sempre esqueço, Misael, Ananias e Azarias. Mandou chamar e perguntou: quero saber, meninos, se é verdade que vocês não estão se ajoelhando diante da minha estátua. E aí, você acha que eles tiveram medo, sim ou não? Não ficaram com medo, não. Não tiveram medo, eles falaram: sim, majestade, nós não podemos nos ajoelhar diante de nenhuma estátua. Temos o nosso Deus. Isso, é contra a nossa crença, contra os nossos costumes. Nós temos o nosso Deus. Nós respeitamos o rei, porém, nós só adoramos a Deus. Só Deus. A gente só se ajoelha diante de Deus. E aí o Nabucodonosor falou: eu te dou mais uma chance. Se vocês se ajoelharem agora, vocês se livram da sentença. Se não, vai para a fornalha. E aí, você acha que agora eles amarelaram, sim ou não? Não amarelaram. Não amarelaram? Não. É verdade. Eles disseram: agora a gente vai continuar firme. Sinto muito, senhor Nabucodonosor, nosso rei, mas a gente não pode fazer isso. Se o senhor tiver que nos lançar na fornalha, o nosso Deus nos livrará. E mesmo que ele não queira nos salvar, nos livrar dessa sentença, morreremos louvando somente a Deus. Foram fiéis os dois, né, Salô? Os três foram corajosos. E aí, o que aconteceu, Salô? Então, o rei mandou levar essa garotada para a fornalha. Olha só, a fornalha de fogo ardente, Salô. E você nem imagina. O rei ficou tão enfurecido com eles que mandou aquecer a fornalha para eles 7 vezes mais. Mandou aquecer mais quente do que já estava antes. E então, os 3 foram levados para a fornalha, Salô. E colocaram os meninos ali dentro da fornalha. E mesmo assim eles foram orando a Deus, devem ter sentido um pouquinho de medo, um pouquinho de pavor, mas não desistiram, eles foram corajosos. E então os 3 foram lançados lá na fornalha, mandaram aquecer e aconteceu algo muito, muito interessante, Salô, você nem imagina. Você não sabe o que aconteceu. Quantos meninos foram lançados na fornalha? Quantos homens? 3. Foram 3? 3. Mas olhando aqui de fora, Salô, você nem imagina. O Nabucodonosor e as pessoas todas que estavam por ali acharam estranho que lá no fundo eles não viam só 3. Tinha mais. Sabe quanto eles viam? 4. Tinha um quarto homem andando lá por dentro da fornalha junto com eles. Ninguém estava se queimando, pulando, gritando com o fogo ardente. Eles estavam caminhando tranquilamente lá dentro e não eram 3, eram 4. E esse quarto homem que estava dentro da fornalha, Salô, ele brilhava. Nabucodonosor falou: mas que negócio é esse? Tem um homem lá dentro? Nós jogamos 3, agora tem 4, tem um homem a mais e esse um está brilhando, parece um anjo, parece alguma coisa assim sobrenatural, ele brilha. E aí aconteceu então que Nabucodonosor falou: saiam de dentro da fornalha. Ele viu que eles não estavam queimando, que nada estava acontecendo. O fogo não queimava não eles. queimava. E eles então saíram, Salô. E sabe como que eles saíram? Saíram chamuscados? Não queimou nada, nem os pelos deles não queimou. Eles não tinham nem cheiro de fumaça, Salô. Nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus salvou eles, tia. Deus salvou. Eles saíram de lá de dentro ilesos, salvos pelo poder de Deus, porque eles foram fiéis e Deus salvou. Não deixou o fogo queimar aqueles meninos fiéis. E Nabucodonosor fez, sabe o quê? Louvou o nome de Deus. É o versículo que eu li. Louvou a Deus. Bendito seja o Deus do céu, grandioso seja o Deus que vocês servem, porque Ele salvou vocês da morte. Vocês têm razão de só quererem adorar esse Deus, porque Ele é muito poderoso. E aí, Nabucodonosor fez, sabe o quê? Mandou espalhar por todo o reino que esse Deus merecia ser respeitado, porque ele era de fato o Deus verdadeiro. Olha só, será que Nabucodonosor se converteu, Salô? Glória a Deus, hein? Você acha que ele se converteu depois dessa? O que você acha? Acho que a palavra mexeu com ele, sim, mexeu com ele. Mas aconteceu, Salô,
que passado um tempo, mesmo com tudo isso que ele viu, ele começou a se encher de orgulho de novo, sabe? O Nabucodonosor, ele começou a ficar muito vaidoso porque o reino dele não parava de crescer. Olha, o reino continuava a ficar poderoso, o exército dele vencia todos os outros exércitos, ele estava cada dia mais rico e ele então começou a se gabar demais. Olha. Começou a se achar. Sabe aqueles coleguinhas da escola que se acham? Porque veste a melhor roupa, porque tem o melhor brinquedo. E o pai dele tem carrão. Isso, o papai leva ele pra escola com carrão. Aí não tem uns que se acham assim? Tem. Bam, bam, bam. Tem bastante. Nabucodonosor estava assim, estava se achando. Eu sou o mais bonito, o mais rico, o mais inteligente, o mais poderoso. Tenho o melhor exército, tenho os melhores sábios ao meu serviço, né, à minha disposição. Ninguém pode comigo. Ele disse que ninguém podia com ele. Mas aí aconteceu, Salô, que ele teve um sonho. Um sonho? Mais um sonho. Deus falou de novo com ele através de sonho. Deus fala com as pessoas através de sonho e não só com quem serve a ele. Às vezes uma pessoa que nem acredita nele, de vez em quando aparece em sonho e a pessoa leva aquela chacoalhada, sabe? E aconteceu isso com o Nabucodonosor. Ele sonhou com uma grande árvore, muito gigante. Uma árvore cheia de aves fazendo ninhos nos seus galhos poderosos. Um monte de animais selvagens descansavam na sombra daquela árvore. Ela dava muitos frutos saborosos, deliciosos, flores maravilhosas e cheirosas. A árvore era assim encantadora, poderosa, imponente. Mas aconteceu que naquele sonho um anjo aparece e manda cortar os galhos da árvore. Manda cortar os galhos e fala assim, cortem os galhos, cortem os frutos, as flores, toquem as aves, espantem os animais, deixem apenas o tronco seco. E aí ele acordou assustado e falou, eu quero que alguém interprete esse sonho para mim. Outra vez as pessoas que trabalhavam para ele não puderam interpretar e ele mandou chamar quem? Daniel e seus amigos mais uma vez vão dar aí a vez, o ar da graça, e Daniel fala para ele que aquela árvore representava, sabe quem? Nabucodonosor. Ele era a árvore frondosa, poderosa, que alimentava muitos, que dava sombra para todos, mas ia chegar o momento que a glória dele ia acabar. Porque Deus dá a glória e ele também tira. Deus dá poder, fama, riqueza, mas ele também pode tirar. E ele ia tirar isso de Nabucodonosor porque ele estava se achando, estava muito orgulhoso. Todo mundo que é muito orgulhoso, uma hora pode escorregar, tropeçar e cair, né, Salô? A queda é grande. A queda é grande. E aí, então, aconteceu que ele ficou maluco. Ficou doidão. Daniel falou, o rei vai perder o juízo, o rei vai pastar que nem um animal, vai morar na mata, não vai mais sentar poderoso no trono, não vai mais vestir roupa chique, comer comida boa, vai ficar descabelado, com as unhas grandes e sujas, com os dentes sujos, cabelo crescido, roupa rasgada, vai ficar 7 anos que nem um mendigo perambulando por aí e comendo capim que nem bicho. O pessoal falou, mas que absurdo falar uma coisa dessa pro rei, mas aconteceu. O rei perdeu o juízo, crianças. O rei pirou e foi morar no mato, que nem um animal perdido, tipo um lobisomem doido, sabe? Ficou malucão o rei. Por quantos anos? Lembra? Muitos anos. 7 anos. 7 anos de castigo. O povo ficou de castigo na Babilônia 70 anos, né? 70. Deus deu um castigo de 7 para o Nabucodonosor. Mas depois dos 7 anos, passou o castigo, Salô. Passou, e aí Deus fez ele voltar ao juízo, ele deixou de ser maluco, sarou a mente dele, a cachola do Nabucodonosor, e ele voltou para o trono. Mas ele voltou pianinho, Salô. Outra pessoa. Voltou humilde, e ele reconheceu de novo, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus é poderoso para nos dar glória, fama, sucesso, mas também para nos humilhar e deixar a gente no chão para reconhecermos que só Ele é Deus. É verdade. Olha só que lição, né, Salô? Muito então a gente aprende que não é legal ser orgulhoso, soberbo, se achar, contar vantagem. A gente tem que ser humilde e saber que tudo que nós temos vem de quem mesmo? Vem de Deus. Ele dá e Ele tira. Então a gente aprende essa lição. Ele aprendeu primeiro com os meninos, né, na fornalha, e depois com a interpretação do sonho de Daniel. E agora ele voltou pro trono, mas
mais humilde. Gostou da história, Salô? Muito interessante, gostei. Vamos orar então? Esperamos que as crianças aprendam então essa lição sobre o orgulho, que não é de Deus, e sobre a humildade, que sim, essa é de Deus. A gente tem que ser humilde e reconhecer que só o Senhor é Deus. Vamos lá? Semana que vem a gente continua falando mais um pouco sobre Daniel e seus amigos. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento. Esperamos que as nossas crianças aprendam a te louvar, a te engrandecer, saber que somente o Senhor é Deus, que tudo que nós temos vem de ti, que nós devemos ser gratos e devemos ser humildes. Não é bonito contar vantagem, não é bonito ser orgulhoso, ser vaidoso, e isso é uma lição que nós queremos levar também para as crianças, para crescerem em humildade e também em obediência ao Senhor. Mesmo nos momentos difíceis, saberem dizer não ao pecado e dizer sim somente aos seus ensinamentos. É o que nós pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém! Tchau, crianças! Tchau, tchau. Até semana que vem! Tchau, tchau!